Não, eu ia começar falando dessas publicações ontem da SECOM, que causaram muita polêmica, porque a SECOM, que recebe sempre muitas críticas, porque não está antenada nas redes, porque não está ali, né, combatendo as fake news. Ontem fez duas publicações que dialogavam com temas do dia, né? Uma foi para divulgar o salário mínimo, usou o termo grande dia, né, que é usado para quando tem operações, né, cujos alvos são bolsonaristas e etc. Geralmente as pessoas colocam grande dia, né? E a SECOM aproveitou o dia de ontem, que foi o dia da operação da Polícia Federal contra um Carluxo, para divulgar aí o salário mínimo de 1.412, que começa a ser pago nessa semana, grande dia. E outra publicação que deu muita polêmica foi o toque, 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 para divulgar quando os agentes comunitários de saúde baterem à sua porta, não tenha medo, apenas receba-os, né? Para incentivando a população a abrir a porta para os agentes de saúde. E o toque, toque, toque é também, né, um termo aí, uma onomatopeia usada para quando a Polícia Federal vai fazer uma operação. O Paulo Pimenta, da SECOM, publicou: é difícil para quem raciocina em uma linguagem analógica tradicional entender o papel dos algoritmos nas janelas de oportunidades e fluxos que a comunicação digital precisa considerar. É como se tivesse um trem em alta velocidade passando, se eu ficar na frente, sou atropelado. Se eu embarco junto, viajo na velocidade do trem e levo junto a minha mensagem. A mensagem principal é a dengue e o trem é a pauta do dia. É assim que funciona. O resto é especulação e tentativa de tirar o foco do que é central e relevante neste momento. O que vocês acham dessa publicação e das críticas, né, especialmente da Globo News e de outros da direita, né, de que houve aí um uso inadequado desses termos? Miriam. A SECOM tem feito isso recorrentemente, tem aproveitado quando veio todo aquele escândalo das joias das Arábias também, né? Está tudo joia, né? Tem feito isso recorrentemente. Essa do toque, toque, toque foi excelente. Pegou uma onda, né? A internet estava bombando o termo toque, 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 né? Em função da ação da Polícia Federal nas residências, nos endereços do Carluxo Pitbull, do Carluxo Bolsonaro no Rio, em Brasília e em Angra, na residência de veraneio da família. Então, pegou e fez a divulgação, foi no embalo e fez a divulgação do papel dos agentes comunitários para abrir a porta. Tal. Foi uma sacada belíssima. É evidente que a Globo News ficou muito brava. Eu, por acaso, estava assistindo na hora que a Natuza Neri fez, ela estava possessa, ficou bravíssima, dizendo que era um absurdo, que a questão da impessoalidade e não sei mais o que. Impressionante como a Globo tem pachorra de ficar dando aula de moral, de ética. Essa Globo golpista, essa Globo do impeachment da presidenta Dilma, essa Globo do lavajatismo, essa Globo que ajudou a ascensão do fascismo no Brasil, né? A chegada do Bolsonaro ao poder, impressionante. Agora, o que mais me chamou a atenção é que o Paulo Pimenta, eu acho que estava assistindo a entrevista e ele imediatamente respondeu. E respondeu de um jeito que eu achei tão... um gentleman gaúcho, muito civilizado, muito educado, que ele disse assim: agradeço a professora, obrigado pela aula que a Natuza tinha dado. Agradeço a professora. E aí explicou exatamente isso que você leu. A Natuza ficou com uma cara meio desconcertada pelo agradeço a professora, obrigado, professora, né? Ficou com uma cara meio desconcertada e o Paulo acabou sendo chamado, porque aí o Paulo reclamou que não foi chamado para explicar, e acabou sendo chamado para a Globo News para explicar e deu essa explicação que você acabou de ler, né? Sobre os algoritmos, sobre pegar essa onda e tal. Eu acho que foi uma boa sacada. Né? Foi uma boa sacada. É impressionante, é isso, é como essa mídia tradicional, ela ainda se acha, ela é que faz o julgamento de todos, né? Talvez, inclusive, esse negócio de ontem da Natuza tenha a ver com a tensão que a Globo viveu, até em função das informações que tinham sido dadas sobre o tal do computador. A barriga, né? Da barriga.
Exato. Talvez tenha sido em função dessa tensão, ela ficou muito, muito brava. Agora, a resposta educadíssima, de gentleman do Paulo Pimenta, obrigado, professora, eu achei excelente. É verdade, desculpa, Adri, só para dar Sim. Contribuir um pouco aí, eu acho que teve dois fatores ali, né? Esse caso de eles estarem todos se ficaram, porque eles cometeram um erro grave de apuração, foi um erro de uma parceira ali, que é a Daniela Lima, que é do time, que eles meio que formam um time, assim, todos se amam, todos se adoram, pelo menos para fora, né? Passa essa ideia de muita solidariedade, até uma coisa bonita, se for verdade. Vamos ser bem sinceros aqui. Se posicionam, tal. Às vezes falta um pouco isso no campo progressista, de defender o amigo, de ser solidário. Eles estavam ali todos se sentindo solidários a ela. E quiseram tirar isso de pauta e posicionar como grande problema do dia, não o fato, que assim, a grande notícia do dia, como disse o Zé Paulo Kupfer, Miro, no Twitter, era o fato de ter acontecido a operação e investigar a operação. Como na grande notícia do dia eles cometeram a grande barriga do dia, aí aquilo que foi uma bobagem, no limite você pode falar assim, eu, sinceramente, eu estou ali na direção da SECOM, né, o seu ministro, ou seja, eu não aprovaria aquele material, porque eu acho que ele joga a favor do bolsonarismo, tá vendo, somos perseguidos. Eles vão dizer isso, esse toque, é uma coisa do governo está nos perseguindo. Então, por isso eu não aprovaria, entendeu? Para não deixar isso virar ao contrário, reforçar a estratégia deles de vitimização. De qualquer maneira, isso daí, tendo sido feito, também merece uma nota de rodapé. Isso não é notícia do dia. E o Zé Paulo Kupfer diz exatamente isso, que é o nosso um dos mais experientes jornalistas brasileiros, né, e um dos mais brilhantes em economia. Olha, que notícia! Jura que vocês estão dando essa notícia com mais relevância do que a operação em si? Eles manchetaram em portais, Miro. Eles ficaram debatendo isso na Globo News. Ora, que loucura! Esse pessoal precisa, de fato, aqui alguns eu gosto muito, precisa repensar qual é o papel da atividade jornalística. Porque entendeu que é notícia. Isso não é notícia. Isso é nota de rodapé, informação. O governo fez isso e os bolsonaristas que se virem. E vem cá, né? Impessoalidade, que você como jornalista deveria ter quando está num canal de concessão pública, foi tudo que faltou na cobertura de todos os ataques e do golpe contra a Dilma, e do golpe contra o PT, e da perseguição ao Lula, e tudo que aconteceu aí nos últimos 6, 7 anos, Miro. Só mostrar que aí depois a internet, né, assim, encarrega os memes. Olha aí o meme, toque, toque, toque. Aqui é o agente comunitário. Cuidado com a dengue. Se for pescar, use repelente. Agora, em relação à campanha da dengue, isso foi bom. Não dá para dizer que não, né? Todo mundo que está na internet já sabe hoje que se baterem na porta pode ser o agente da dengue. Também não vai sair correndo e pegar a lancha, né? Opa, pega a lancha, dona Maria, vamos embora, Adri! É difícil avaliar. Eu acho que para a campanha dos agentes comunitários foi excelente. E esse negócio que fortalece o discurso de vítima... Eu estava falando, voltou aqui. Não, você travou, vai, mas está tudo certo. Então, esse negócio de que fortalece o discurso de vítima, esse mimimi vitimista, o Bolsonaro, a família Bolsonaro, os advogados do Bolsonaro iam fazer de qualquer jeito. Iam fazer como fizeram quando a polícia foi para cima do Jordi, como fizeram na própria Super Live lá em Angra, né? Na noite anterior, fizeram com relação à Ramagem, né? Vítima de perseguição, estamos sendo vítimas de perseguição, tal. Então, o discurso vitimista, esse mimimi vitimista, que é um barato, né? Quando esses caras eram poder, né?
eles adoravam peitar de valentões. Agora, bastou uma visita da Polícia Federal, né? É um chororô lascado, né? Então, de valentão viraram tudo covardão, né? O Lula ficou preso 380 dias, foi isso? 580. 580 dias. 580 dias. Né? Não fugiu da polícia, não pegou jet ski, barco. Né? Agora já tem que conferir, tem que averiguar. Né? Essa é a história do seguinte, eles anunciaram que tinham saído às 5 horas da manhã. Já tem informação de que eles não saíram com o barco às 5 horas, com barco e jet ski às 5 horas da manhã. Né? Que eles saíram depois que teriam tido a informação da presença da... Isso, saíram às 6h30, depois que tiveram a informação que a Polícia Federal tinha ido ao gabinete do vereador federal Carluxo Bolsonaro, no Rio de Janeiro, e tinha ido também à casa, aquele famoso condomínio, condomínio do Rony Lessa, lá o Vivendas da Barra. Né? Tinha ido lá à casa. Né? Até acharam estranho. O que está ficando estranho é por que um assessor do Carluxo Bolsonaro, em plena férias, estava no gabinete às 7 horas da manhã. Aí sim pode ter tido vazamento. Né? Pode ter tido alguma coisa estranha. Agora, então, esse papel de vítima, eles agora passaram... Né? Você vê agora a Mijoias, como que é o nome dela? A Michele Bolsonaro, né? Falando que é a Gestapo. A Gestapo foi o que se montou na ABIN. A ABIN paralela foi uma Gestapo para investigar a pessoa. Só faltou torturar, né? Como fazia a Gestapo. Né? Mas é esse chororô. Eu acho que foi... Agora me chamou a atenção. Eu acho que no caso da Globo é isso. A Globo ela demora um pouco para fazer autocríticas. Ela demorou 50 anos para fazer uma autocrítica mequetrefe do apoio ao golpe de 64. Né? O apoio ao golpe militar de 64. Demorou muito tempo. Talvez até porque saiu tão bem na ditadura, recebeu tantas benesses da ditadura militar, virou um império na ditadura militar, no império midiático. Ela demorou 50 anos para fazer autocrítica. Ela vai demorar um pouco para fazer autocrítica do papel dela no golpe de 16 contra Dilma, no papel dela em transformar a Lava Jato, né, numa operação de ética, sem ver os abusos, sem ver o que foi cometido de crime naquela operação midiática. Ela vai demorar um tempão para fazer autocrítica de todas as matérias que ela fez defendendo a detenção ilegal, a prisão ilegal de 580 dias do presidente Lula. Ela vai demorar. Como ela vai demorar para fazer autocrítica que ela ajudou, não de forma direta, mas de forma indireta, e muito. Ela ajudou a chocar o ovo da serpente fascista no Brasil com a sua negação da política, com a sua satanização das forças de esquerda do campo popular. Ela ajudou. Né? Depois virou alvo do fascista. Né? Criou cuervos e os cuervos tentaram comer os olhos. Né? Mas ela vai demorar para fazer autocrítica. Então, a Globo continua com a sua petulância. Ela continua com a sua petulância. Ela quer dar lição de moral. Quer dar lição de moral ao governo. Né? Então, acho que tem esse fator, que é essa arrogância do império global, que continua se manifestando. É impressionante. Eu fico vendo os comentários de economia da Globo. Só dá gente do mercado. É impressionante. É só gente adoradora do Deus mercado, é só gente adoradora do neoliberalismo. Você vê a crítica que ela faz à desoneração, ao governo ter vetado, né, o processo de desoneração, né, ela só não cita que ela é beneficiada disso, porque um dos setores desonerados foi na área de comunicação. Então, ela mantém essa empáfia toda, e eu acho que ontem, talvez, a Natuza tivesse ficado... Com isso, eu não estou negando o papel da Natuza e da bela equipe, uma equipe de mulheres, né, muito competente no jornalismo. Né? Não estou negando isso. Né? O que eu estou dizendo é que a Natuza ficou irritada. Talvez o fator que tenha ajudado, além dessa empáfia da Globo, que se acha, né, e às vezes alguns dos seus servidores são mais realistas do que o rei, comem mortadela, mas arrotam caviar, né? Essa empáfia é muito grande, e talvez o que tenha ajudado tenha sido essas pisadas de bola que teve na cobertura
seja a história do computador da ABIN em mão do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, que aí sim era uma coisa gravíssima, né? Mas continua tudo muito grave nessa. Eu acho que mudou de patamar, viu, Drigo? Você acha? Essa operação de ontem mudou de patamar, o cerco se apertou muito mais. Uma coisa era pegar os bagrinhos do 8 de janeiro, outra coisa era, na Operação Lesa Pátria, até finalmente chegar um ricaço, porque só tinha também bagrinho de financiamento, agora chegou um ricaço, um bilionário. Mas outra coisa foi chegar no Jordi, que é o líder bolsonarista na Câmara Federal, outra coisa foi chegar ao Ramagem, né, que era o chefe da Gestapo nativa, né? Agora chegar no Carluxo, chegar na casa de veraneio da família, em Angra dos Reis, eu acho que mudou de patamar. É toque, toque, toque mesmo, né? O cerco está se apertando, né? O cerco vai se apertando.